Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao conteúdo de toxicologia veterinária. Já adianto que em relação ao material, ao artigo que vocês viram na aula passada, eu vou comentar e vou tirar as dúvidas, vou gravar um videozinho para a semana que vem, tá bom? Então, o tema de hoje é Introdução, História e Conceitos da Toxicologia Veterinária. Vou diminuir a minha imagem aqui, que aí vocês ficam só com a minha voz. Bom, a toxicologia, ela é uma área de grande interesse médico-veterinário para os mais diversos segmentos. Animais de companhia, pelo apelo afetivo, né? Animais de produção, principalmente por eles poderem transmitir alguma coisa para os seres humanos. Então, se a gente for pesquisar de uma forma mais abrangente, a gente vai perceber que a toxicologia ela está presente nas mais diversas áreas existentes. A importância é tanta que existem relatos de diferentes tipos de substâncias que afetam os animais e os seres humanos, como substâncias originadas de plantas, originadas de outros animais, e tem aquelas utilizadas para agricultura. Para vocês terem uma ideia, na última década foram registrados mais de 40 mil casos de intoxicação por agrotóxico. Então, é um número muito relevante para a gente não pesquisar mais a fundo, né? Então, é uma área de extremo interesse para a medicina veterinária. Falando um pouquinho da história, a toxicologia, ela surgiu, na verdade, de forma inconsciente. Muitos episódios aconteceram até que as pessoas começaram a se dar conta dos problemas, que tais problemas poderiam estar relacionados com plantas, com animais, com diversas substâncias. As civilizações mais antigas, elas já distinguiam o que era benéfico do que poderia ser prejudicial. Então, começou de uma maneira inconsciente, mas foi tomando forma, e as pessoas começaram a diferenciar o que poderia auxiliar e o que poderia causar danos nocivos, principalmente para as pessoas. E aí eles definiram o que era alimento, o que era medicamento e o que era veneno. O veneno, nesse caso, passou a ser utilizado como arma contra povos inimigos, contra escravos e tudo mais. Em 1500 antes de Cristo, então isso já é bem antigo, surgiu no Egito, foi escrito no Egito, o papiro de Ebers. Esse papiro, ele contém mais de 800 receitas, incluindo receitas para eutanásia. Na época, uma das substâncias mais utilizadas era a oriunda da cicuta. Cicuta é essa planta de origem europeia, que hoje está presente em vários locais do mundo, e ela causa diversos efeitos no organismo, principalmente efeitos nicotínicos. Então, ela acaba levando a taquicardia, midríase, tremores, convulsão, e era utilizada, tanto que em 402 a.C., na Grécia, Sócrates foi condenado à morte com o uso da cicuta. Na China, mais ou menos nessa época, enfim, antes de Cristo também, era usado o ópio e o acônito em flechas. O acônito é essa planta roxa, linda, que tem efeito sedativo e analgésico. E ela acaba causando fraqueza, formigamento, perda de sensibilidade. Então, assim, tudo vai depender
da dose que a gente utiliza. Essas plantas, elas podem sim ser utilizadas para fins medicinais. Por exemplo, esse acônito, né? Que tem esse efeito analgésico. Agora, em dose exagerada, ele pode levar à morte. Em 377 a.C., vocês já devem ter ouvido falar de Hipócrates, que era o pai da medicina. Ele descreveu diversos princípios, formas de controle dessas substâncias tóxicas e absorção. Ele já percebeu que certas substâncias, elas não eram absorvidas por todas as vias de administração. Então, ele começou a fazer essa separação. Em 63 a.C., o rei do Ponto, o Ponto atualmente corresponde à Turquia, ele iniciou experimentos para encontrar um antídoto. Mas, na verdade, esses experimentos, ele aplicava uma substância nos escravos. E aí testava os antídotos para ele. Ele tinha muito medo de que ele sofresse algum ataque. E por conta disso, ele começou a tomar doses crescentes de veneno. Um veneno que tinha mais de 36 substâncias. Porque ele acreditava que se ele tomasse um pouquinho cada dia, e isso fosse aumentando, chegaria a um ponto que uma dose elevada não causaria efeito nenhum nele. E isso a gente conhece hoje como tolerância adquirida. Entre 476 e 1456, isso já depois de Cristo, leite tofana, a pedido de esposas de nobres, começou a adicionar arsênico em cosméticos. O que essas pessoas pensavam? Essas esposas queriam? Ao adicionar essa substância nos cosméticos que os maridos utilizavam, elas conseguiriam eliminar os maridos. Então, elas se tornavam viúvas. Moses Ben Maimon escreveu Venenos e seus Antídotos. E aí ele percebeu que quando você ingeria algum veneno, você conseguia diminuir o seu efeito no estômago ingerindo outras substâncias, como leite, por exemplo. E em 1541, Paracelsus afirmou que um veneno de um remédio é diferenciado apenas pela dose, que é o que eu comentei com vocês anteriormente. E para mim essa é uma das frases mais fantásticas que existe, porque realmente tudo depende da dose. Isso não é só para medicina, é em todas as áreas. Tudo vai depender do quanto que a gente vai ingerir e como que a gente vai fazer uso de certa substância. Aqui a gente tem um exemplo de curare. Se vocês observarem essas flechas aqui, e essa substância preta, são os índios passando curare na ponta dessas flechas. Só um momentinho. Queria pausar aqui um pouco. Enfim, os nativos da América do Sul, eles utilizavam essa substância para imobilizar as suas presas. Então, isso era preparado de uma forma bem específica e era testado nos sapos. E a potência desse curare era observada através da quantidade de saltos que os sapos davam após terem recebido uma dose de curare. E, como eu falei, é um líquido formado a partir de diversas substâncias. E uma dessas substâncias é a D-tubocurarina. Essa substância é um bloqueador neuromuscular. Por isso que ela causava paralisia das presas. E até hoje, ela é utilizada como um bloqueador. Em 1853, Orfila correlacionou substâncias químicas e seus efeitos biológicos, observando cães. Então, foi aí que começou a questão real de observação. E ele lançou um livro
considerando a toxicologia como ciência. Até então não tinha esse reconhecimento. Deixa eu só arrumar aqui. Outros marcos, considerados marcos na história da toxicologia, foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha utilizou pela primeira vez um gás chamado gás de mostarda, por conta do cheiro e da cor. Na verdade, era uma substância líquida que em contato até com a temperatura ambiente, ela se tornava gasosa. E essa substância é extremamente perigosa. Só voltando, lembrei de um ponto aqui. Cadê? Acho que eu falei. Quando eu comentei aqui da lei de Tocano, que adicionava arsênico nos cosméticos para matar os maridos. Esse arsênico, ele está presente em diversos tipos de compostos. Então, é uma droga, uma substância de exposição ambiental e ocupacional. Como está presente em diversos locais, né? E ele causa diarreia, vômito, com isso acaba levando à hipotensão, a taquicardia, a cefaleia e a convulsão. Então, por isso que acabava levando à morte dos maridos. E aqui, o Orfila, ele era um químico espanhol que fez essa correlação das substâncias com os efeitos biológicos. E aqui, então, na Primeira Guerra Mundial, que eu comentei, que foi usado o gás de mostarda pela primeira vez pela Alemanha. E na Segunda Guerra Mundial foi utilizado o Zyklon B. Essa substância, ela foi utilizada pela primeira vez como um pesticida. Na verdade, é um pesticida. E foi usado contra o tifo. Só que em grande quantidade, como eu falei, acaba causando efeitos desastrosos. Mas após a Segunda Guerra Mundial, com esse tanto de gases que foram utilizados, de substâncias que foram desvendadas, passou a ser conhecido os mecanismos de ação dessas substâncias. Foram encontrados novos antídotos, criada, né, especializada, a toxicologia preventiva e preditiva, a toxicologia comportamental, a imunotoxicologia, a ecotoxicologia e estabelecido diversos padrões de segurança. Então, assim, aqui no meio está errado, toxicologia. A toxicologia, ela é composta por basicamente 4 ciências. Existem mais, mas as que a gente considera as mais importantes como base para a toxicologia são essas. Então, a farmacologia, ela vai estudar os efeitos colaterais dos tóxicos no organismo. A patologia, as lesões oriundas desses efeitos. Então, quando um ser vivo entra em contato com alguma substância, o que isso ocasiona? A química estuda os métodos de identificação dessas substâncias tóxicas. Porque, muitas vezes, as pessoas nem sabem direito o que ingeriram ou que os animais ingeriram. Então, é uma forma de identificar melhor isso. E a clínica verifica a terapêutica. Então, aqui a gente já tem duas áreas ligadas, né? Quais os medicamentos que eu posso utilizar, de que forma, para quais situações. Existem
diversas definições da toxicologia. Ela é considerada uma ciência que estuda os efeitos nocivos da interação das substâncias químicas e físicas com o organismo, o estudo qualitativo e quantitativo dos efeitos nocivos de substâncias químicas e de agentes físicos, incluindo alterações estruturais e de resposta em um ser vivo ou em seus descendentes, a ciência que define os limites de segurança dos agentes físicos e químicos, e a ciência que se ocupa dos agentes tóxicos. Então, na verdade, assim, ela vai estudar quais são os agentes tóxicos e o que eles ocasionam no organismo dos seres vivos, definindo quais são os limites de segurança. É basicamente isso. Aí a gente tem aqui a questão das toxinas. Então, as toxinas são substâncias produzidas por seres vivos, plantas ou animais. Essas toxinas, elas podem ser, dependendo de quem as originou, recebem nomes específicos. Então, as bactérias, a gente tem dois tipos. As toxinas bacterianas podem ser chamadas de endotoxinas ou exotoxinas. As toxinas de fungo são chamadas de micotoxinas. As das plantas, de fitotoxinas. As de animais, zootoxinas. Essas toxinas de animais, elas são interessantes no sentido assim. Se o animal transmite essa toxina mediante uma mordedura ou uma ferroada, a gente fala que ele está transmitindo uma peçonha. Ele é um animal peçonhento. Se essa toxina está localizada nos tecidos do animal, ele está transmitindo um veneno. Então, é um animal venenoso. A toxinologia é a área que estuda as toxinas. Antídoto é um agente que vai antagonizar os efeitos do agente toxicante. Então, para quase todos os agentes toxicantes, existe um antídoto. Quase todos. O termo xenobiótico, ele indica qualquer substância estranha ao organismo. Então, não é porque eu ingeri uma substância que o meu organismo não tem conhecimento que ela é considerada uma toxina. Ela é considerada um xenobiótico. A partir do momento que essa substância deixa de ser benéfica e causa algum efeito nocivo, ela passa a ser chamada de toxicante. E aí a gente tem a definição de agente tóxico ou toxicante. Qualquer substância química ou agente físico que, ao interagir com o organismo, provoca algum efeito nocivo. Então, para ser considerado toxicante, tem que causar efeito nocivo. E esse efeito vai alterar a função ou até mesmo levar à morte. Esses agentes tóxicos, eles podem ser classificados quanto à natureza, em naturais, sintéticos, quanto ao órgão-alvo, pode afetar o sistema nervoso, o rim, o fígado, o sistema reprodutivo, quanto ao uso ou local de uso, pode ser doméstico, agrícola, industrial, pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Deixa eu já arrumar aqui. Os efeitos nocivos, eles podem ser cancerígenos, mutagênicos, corrosivos, depressor. Então, assim, vai depender do que ele de fato vai causar. Pode estar em forma de gás, de líquido, de sólido. A estrutura química interfere muito na questão da forma que esse agente vai agir no organismo. Acaba interferindo, afetando o mecanismo de ação. E o potencial tóxico, se eles são extremamente, moderadamente ou levemente tóxicos. Essa toxicidade, ela está relacionada com a capacidade que a substância tem de provocar intoxicações.
Deixa eu arrumar aqui também, que ficou faltando. Então, é uma medida que expõe o risco dessa substância em contato com o organismo de um ser vivo. E isso depende da dose e da concentração dessa substância. Então, quanto maior for a dose ou a concentração desse agente nocivo, maior vai ser a possibilidade de um efeito, com certeza, né? Para tudo que a gente, todas as substâncias, todos os medicamentos, quanto maior a dose, maior o efeito. A duração em tempo, né? E a frequência. Se é aguda, acabou de acontecer, ou é crônica, vem acontecendo ao longo dos meses, de anos. Então, quanto maior o tempo de exposição dessa substância ao organismo do ser vivo, maior vai ser a disponibilidade química. Então, maior tende a ser a toxicidade. A via de exposição. As mais importantes para a questão de toxinas é a oral, a dérmica e a inalatória. E isso vai depender também, porque uma mesma substância, ela pode ser benéfica quando administrada por uma via e terrível quando administrada por outra. Um exemplo é a água. Se a gente ingere água, nada acontece. Se passa água na pele, nada acontece. Agora, se a gente inala água ou se a gente injeta água pela via endovenosa, os prejuízos podem ser terríveis. As propriedades físico-químicas relacionadas à lipossolubilidade, pressão de vapor, tamanho da molécula, quanto tempo a substância resiste no ambiente e a suscetibilidade individual. Vocês já devem ter estudado que certas substâncias são terríveis para gato, por exemplo, mas para cães não causam nada. Então vai depender muito da raça, da idade, do peso, da espécie, das características genéticas, porque às vezes um animal da mesma espécie, muitas vezes da mesma raça, tem uma diferença em algum composto genético que faz com que ele não consiga ter contato com determinada substância. A prenhez, o estado nutricional. Então, tudo isso vai interferir na toxicidade das substâncias. Outro termo que com certeza vocês já viram, até algumas pessoas me perguntaram por causa do artigo que eu mandei, é a DL50. DL50 é um termo utilizado que significa dose letal mediana. O que ela faz? O que ela representa? É uma dose que causa morte em 50% da população exposta ao agente. Então, qual a dose que eu preciso para fazer, ou melhor, até que dose eu posso injetar no animal, no ser humano, sem que cause a morte da maioria deles. Então, não é o mecanismo mais certo, mas é o mais fácil e objetivo. Então, quanto menor a DL50, ou seja, quanto menor a dose que eu estou aplicando, maior, ou melhor, quanto menor a DL50, quanto menor a dose necessária para matar 50% dos animais expostos, maior a toxicidade. E essa DL50, ela serve, então, para estabelecer medidas de segurança. Até onde eu posso chegar? Até quanto eu posso aplicar? Aqui a gente tem um exemplo de... Vou até aumentar. Da classe, a DL50, aqui um determinado fármaco considerado por via oral, e a quantidade aproximada para causar a morte de um ser humano adulto. Então, a gente tem aqui a classificação: extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico, pouco tóxico, levemente tóxico e praticamente atóxico. Então, quanto que eu posso ministrar? Isso significa dizer que, por exemplo, abaixo de 5 miligramas por quilo,
se um determinado medicamento, uma determinada substância, for aplicado no organismo e essa substância tiver uma DL50 abaixo de 5 miligramas por quilo, significa que essa substância é extremamente tóxica. Aí eu pego uma outra substância, onde a DL50 dela varia de 5 a 50, ou de 6 a 50. Significa o quê? Que eu preciso de uma dose entre 6 e 50 miligramas por quilo para levar à morte 50% da minha amostra. Então, ele é considerado altamente tóxico. Para substâncias que eu preciso mais de 15 mil miligramas por quilo para levar à morte 50% da população, ele é considerado praticamente atóxico. Então, isso serve como uma base de referência para a gente saber quais são as substâncias mais tóxicas que existem. Aqui é um exemplo de produtos formulados pela Embrapa. Então, aqui a gente tem a classe 1, 2, aqui tá errado, faltou um 3. E ali que eu peguei igualzinho, tava lá, 3 e 4. E aqui também tem um erro de digitação. Vermelho, vivo, amarelo, azul e verde. Então, a classe 1, que é o vermelho, extremamente tóxico. As formulações, aquilo que eu acabei de falar, é inferior a 5 miligramas por quilo. Isso daqui também via oral. E isso testado em ratos. Superiores a 5, altamente tóxico. Superiores a 50, medianamente tóxico. E superiores a 500, pouco tóxico. Então, essa tabela, ela vai de encontro com essa daqui. Então, a gente já consegue ter um parâmetro do que é altamente tóxico, do que não é. A intoxicação ou a toxicose é o estado mórbido causado por um agente tóxico. Então, são todos os efeitos que ele acaba provocando. E tem que tomar muito cuidado com o termo envenenamento. Então, a gente pode falar que o animal está intoxicado, mas não envenenado. Porque a gente não sabe se é veneno, né? Lembra que eu mostrei para vocês antes as diferentes nomenclaturas? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E a habilidade do tecido lesado regenerar-se que vai determinar se aquele agente toxicante ele tem uma natureza reversível ou não. Então, por exemplo, as lesões hepáticas, geralmente elas são reversíveis. Depois de um tempo, o fígado se regenera e fica tudo certo. Diferente das células nervosas, que isso não acontece. Outra questão, a gente tem a diferença entre risco e perigo. Perigo é a capacidade que uma substância tem de causar um efeito adverso. Então, se eu pegar, por exemplo, a morfina, ela pode causar um efeito adverso? Pode. O risco é a probabilidade desse efeito ocorrer. Mas se eu não aplicar a morfina, eu não corro risco. É um perigo. Mas eu não estou aplicando, não tem risco nenhum. O risco, ele é sempre a somatória do perigo com a exposição àquela substância. Então, para estabelecer o que é um risco aceitável, a gente tem que considerar qual a necessidade do uso dessa substância. Então, que nem eu citei a morfina. Eu preciso usar a morfina para um paciente? Ou não? Existem outras substâncias alternativas à morfina que eu poderia estar utilizando e que causariam o mesmo efeito? Qual é o efeito sobre a qualidade do ambiente se eu utilizar esse fármaco ou essa substância? Eu tenho que considerar a respeito do trabalho, se ela é usada no ambiente ocupacional. Por exemplo, a anestesia inalatória. E aí a gente pega uma anestesista que é gestante. Eu vou utilizar a inalatória? Com certeza não. Ou essa veterinária não pode estar presente na sala. Avaliação antecipada de seu uso público e as considerações econômicas. Eu lembro uma vez que me fizeram uma pergunta: qual fármaco eu utilizaria em determinada situação? E na época eu não tinha conhecimento nenhum do preço dos fármacos. E eu falei um protocolo
muito legal, que seria totalmente adequado para o paciente. Mas aí a pessoa me disse, e dinheiro? Como que você vai comprar isso se você vai cobrar tanto do procedimento? Você tem que utilizar um fármaco alternativo, mais barato, porque senão, infelizmente, você não vai ter lucro. E você não pode pensar apenas na questão do bem-estar do paciente, porque eu tenho certeza que vocês não estão formando para trabalharem de graça. Todo mundo vai formar em veterinária porque quer trabalhar, quer ganhar dinheiro com isso, né? Quer ser bem sucedido. Então, a gente tem que saber pesar esses pontos. Em relação às reações desses fármacos, podem ter dois tipos de reações. Na verdade, assim, quando a gente fala de fármaco, 75% das reações, elas são previsíveis. Então, quando a gente lê a bula, aparece lá, pode causar isso, né? Mas 25% não são. E esses 25%, dentro desses 25%, entre os tipos de reações, estão as idiosincráticas, que são respostas totalmente anormais a agentes tóxicos, que devem ser provocadas por alterações genéticas. Então, isso não é causado na maioria dos pacientes. Ou reações alérgicas, que ocorrem após uma prévia sensibilidade do organismo. A gente tem ainda a potenciação. Potenciação é quando a gente pega dois agentes distintos, um ele já age sobre determinado órgão e o outro não. Só que esse outro, ele aumenta a ação dessa primeira substância. Então, apesar dele não agir diretamente sobre o órgão, ele age sobre a substância e que acaba causando esse aumento na potência da ação do outro agente. Aqui a gente tem os tipos de efeitos que essas substâncias tóxicas podem causar. Pode ser aquele imediato, que é também considerado como um efeito agudo, acontece imediatamente após a exposição ao agente. Crônico, resultante depois de meses e anos de exposição. Reversível ou irreversível, que nem eu falei antes, pode ser que o tecido atingido, ele se recupere, se regenere, pode ser que não. Esse efeito ele pode ser local ou sistêmico. Local é quando o efeito acontece no primeiro local de contato com o organismo. E sistêmico é quando essa substância ela é absorvida e distribuída dentro do organismo até chegar no sítio de ação. Pode ter efeito aditivo, sinérgico ou antagônico. Aditivo é quando a gente pega duas substâncias e soma os dois efeitos. O resultado é igual à somatória desses dois efeitos. Ou pode ser sinérgico. Sinérgico é quando a gente soma o efeito dessas duas substâncias e o resultado é maior. Então, ele acaba tendo mais efeitos do que se essas substâncias fossem administradas separadamente. Ou pode ser antagônico, quando um agente acaba interferindo no resultado final do outro. Esse antagonismo, ele pode ser químico, quando o antagonista reage quimicamente como agonista, impedindo a sua ação. Pode ser funcional, quando dois agentes produzem efeitos contrários. Então, se um causa taquicardia e o outro bradicardia, os efeitos acabam se anulando. Ou pode ser antagonismo competitivo, quando dois agentes eles agem no mesmo receptor. E aí, um está conectado, chega o outro agente, o antagonista, e se liga, retira esse agente agonista, se liga nesse receptor, provocando o outro efeito. Então, a finalidade da toxicologia é prevenir, diagnosticar e tratar as intoxicações. Então, o ideal para qualquer área, na verdade, da veterinária é sempre prevenção. Não conseguiu prevenir, eu preciso diagnosticar corretamente. Aliás, eu preciso, eu não tenho alternativa, porque se eu não diagnosticar corretamente, o meu tratamento vai ficar comprometido. Então, esses são os 3 pilares da toxicologia veterinária.
Alguma dúvida? Espero que tenham entendido. Essa aula é mais de conceitos básicos mesmo, da história, nada muito aprofundado. Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, até mais.